Pedro, quando Jair Bolsonaro ele podia sair de casa às 7 da manhã, normalmente ele ia para onde? Para o PL, o partido ao qual ele é vinculado. E ficava praticamente o dia inteiro dentro do escritório do PL, voltando para casa só às 7 horas da noite, como determinava até então as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, acabou isso. Jair Bolsonaro tem que ficar 24 horas por dia em casa, ele não pode sair de casa. Muito se questiona como vai ser a vida política de Jair Bolsonaro agora. Ok, ele está em prisão domiciliar, mas antes estava podendo ter essa vida política indo ao seu partido político. Pedro conversou com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, né, Pedro? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Exatamente, o Jair Bolsonaro é o eixo central da movimentação política do Partido Liberal. Tem uma estrutura montada para ele na sede do partido, com assessores, com todos os recursos necessários para ele fazer política. Tanto que ele despachava, né, na sede do partido, e depois que ele pôde retomar o contato com Valdemar Costa Neto, começou-se ali uma outra relação mais fluida, olhando, claro, para as movimentações em torno das reações, né, no caso do julgamento, mas também das articulações políticas para 2026. Agora ficou tudo mais complicado. O que ele disse? Ele foi bastante sintético ao comentar o que aconteceu hoje, essa decisão de Alexandre de Moraes. Disse que estou inconformado, o que mais eu posso dizer? Ponto. Foi apenas isso que disse Valdemar Costa Neto. E por que ele foi sintético? Porque, de certa forma, fica claro aqui que ele não quis escalar nessa relação com Alexandre de Moraes e com o Supremo Tribunal Federal, ao contrário da reação de outros bolsonaristas. O que aconteceu imediatamente depois da decisão de Alexandre de Moraes, que foi revelada agora há pouco, foi uma reação em cadeia coordenada pelos bolsonaristas, subindo muito o tom contra Alexandre de Moraes e deixando claro que vai haver uma ofensiva para pressionar Hugo Motta e para pressionar Davi Alcolumbre. Todos os parlamentares que se manifestaram nas redes sociais mencionaram o impeachment a Alexandre de Moraes. Vou citar alguns aqui. Marcel Van Hatten, que é do Partido Novo, mas é muito próximo de Jair Bolsonaro, falou que chamou de absurdo essa decisão de hoje, defendeu o impeachment de Alexandre de Moraes e foi além. Diz que o 8 de janeiro foi uma farsa, nas palavras do deputado do Partido Novo. E aí, Coronel Tadeu, deputado Sanderson, Coronel Alberto Neto e diversos outros parlamentares bolsonaristas, na mesma linha, na mesma toada, às vésperas da retomada dos trabalhos no Congresso Nacional. Até agora, até esse momento, todas as sinalizações do presidente da Casa, Hugo Motta, é de que ele não vai ceder, ou pelo menos não iria ceder, às pressões dos bolsonaristas. Não só no que se refere à questão da anistia, o projeto de lei da anistia, mas aqueles outros tantos projetos que tramitam nas duas casas, que vão contra o Supremo Tribunal Federal, que acaba com as decisões monocráticas, que reduz o número de ministros do Supremo Tribunal Federal, entre tantas outras propostas que instigam, que tensionam essa relação entre os dois poderes. É muito provável que essa decisão de hoje contamine o ambiente no Congresso Nacional a partir de amanhã, no momento em que havia uma expectativa oposta de apresentação de um projeto de lei para dar subsídios à reação do governo ao tarifaço de Donald Trump, que deve começar nessa semana ainda. Era um momento de convergência de parlamentares de oposição mais moderados, dos presidentes das duas casas, com o Palácio do Planalto. Não dá para saber como é que vai ser o clima amanhã na Câmara dos Deputados. Há um pedido de audiência de Flávio Bolsonaro com Davi Alcolumbre para pressioná-lo também pela questão do impeachment de Alexandre de Moraes, pedido que já vinha sendo feito antes do recesso parlamentar, mas todas as sinalizações até agora foram de interdição dessa agenda. Agora, houve ali um ambiente de incêndio político entre os bolsonaristas. Há uma articulação em curso no Congresso Nacional para que os bolsonaristas montem uma operação conjunta nas redes sociais. Eles estão produzindo, por exemplo, hashtags que são lançadas 3 vezes por dia para conseguir fazer essa disputa de narrativas com os governistas e com o PT. E certamente agora, a partir de amanhã, todos vão atuar numa espécie de ordem unida nas redes sociais e no Congresso Nacional, tentando sair daquele isolamento que, de certa forma, o bolsonarismo foi colocado depois das primeiras decisões de Donald Trump e da questão do tarifaço. Houve uma sensação entre os parlamentares de que houve uma virada do vento, do clima no Congresso Nacional. Agora eles vão querer criar um ambiente de vitimização do ex-presidente da República, de perseguição política,
mais ou menos como aconteceu com os petistas em 2018, quando o então ex-presidente Lula é que foi preso, quando ele estava nessa situação hoje de Jair Bolsonaro. Também se apostou na martirização do ex-presidente naquele momento, e é o que acontece agora, no momento também que avança o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Márcio.